早上好，中午好，还有晚上好，大家好，欢迎来到另一个聊天的范围内。Tiago Brito é o adido de turismo de Portugal na República Popular da China, no Consulado-Geral de Xangai e diretor de visita a Portugal na China, desde março de 2020. Atualmente também atua como vice-presidente da Comissão Europeia de Viagens da República Popular da China. Tem uma vasta experiência em gestão de negócios na China, onde liderou uma multinacional em Xangai durante mais de 5 anos, antes de voltar a aderir à indústria do turismo. Sejam muito bem-vindos ao WhatsApp in China Summit. Hoje tenho o prazer de receber como meu convidado o Dr. Tiago Brito e, como já anunciei, diretor do Turismo de Portugal na China. Muito obrigada, mais uma vez, Dr. Tiago, pela sua disponibilidade nestes momentos especiais e com algum grau de dificuldade com que se vive. Gostaria muito de começar por perguntar, para além daquilo que eu já anunciei, quem é Tiago Brito? Muito obrigado, Isabel. Em primeiro lugar, queria saudá-la também por esta iniciativa e daí também o nosso apoio institucional ao WhatsApp in China Summit, que esperamos que tenha todo o sucesso e que possa ser repetido também em futuras edições. Tiago Brito é alguém que veio para a China em 2015, portanto já quase com 8 anos de experiência na China, somando inúmeras experiências, quer ao nível empresarial, quer ao nível de Estado, e tem aprendido muito ao longo deste processo de vivência na China, e tem sido bastante recompensador para mim, pessoal e profissionalmente, estar aqui e tornar-me também uma pessoa melhor. Pode partilhar connosco como é que a China surgiu na sua vida? Muito bem. O primeiro contacto que eu tive com a China foi precisamente num âmbito empresarial. Em 2007 eu trabalhava numa multinacional suíça, na MSC, Mediterranean Shipping Company, que na altura lançou o primeiro serviço direto de transporte de mercadorias marítimo entre o Extremo Oriente e Portugal, nomeadamente no caso da China, em que na prática qualquer importador português poderia comprar mercadorias na China com um tempo de trânsito bastante curto. Por exemplo, de Xangai eram cerca de 26 dias até Sines, e eu fiz parte da força de vendas na altura dessa multinacional, e a partir desse momento passei a ter muito contacto com agentes na China, do norte ao sul, e também com empresas importadoras que lidavam com o mercado chinês, e naturalmente isso deu-me bastante experiência desde logo. Portanto, já há 15 anos que estou enfim, com a engrenagem de China, e posteriormente também já na empresa do grupo Motengil, que tinha bastantes compras também na China. Fiz parte de uma equipa que na prática fazia a gestão de toda a cadeia de abastecimento entre a China, Portugal e países africanos de língua portuguesa e também na América do Sul, e portanto acabei por ter essa experiência toda no âmbito do comércio internacional e agora também no âmbito do turismo. Falando de turismo, fala-se muito sobre a percentagem de turistas chineses que têm ou não têm passaporte na China. Sabe-nos dizer qual é, na realidade, ou bem alguns números, qual é a percentagem de chineses neste momento que têm passaporte, que têm autorização para sair do país? As estatísticas disponíveis relativas a 2018 e 2019, portanto em período ainda pré-pandemia, indicavam que cerca de 10% da população chinesa era detentora de um passaporte. Portanto, poderá haver alguma oscilação posterior, mas rondará a priori um número dessa ordem. E falando dos turistas chineses, qual é o perfil dos turistas chineses que normalmente procuram viajar para a Europa, nomeadamente para países como Portugal, banhados pelo mar e pela praia, e eles não gostando muito de apanhar sol? Qual é o perfil dos chineses que procuram visitar o nosso país? Estamos a falar essencialmente de classe média alta e alta, a população urbana, a grande maioria proveniente de cidades Tier 1 ou de novas cidades Tier 1, as principais cidades emissoras de turistas chineses para Portugal, e não só,
situam-se ao longo do rio Yangtze, Xangai, Nanjing, Wuhan, até Chongqing, já mais ao ocidente, e naturalmente a norte, Pequim e Tianjin, e também no sul, na zona do delta do Rio das Pérolas, Cantão, Guangzhou, Shenzhen, e também do lado ocidental da Bahia, Zhongshan, Zhuhai, entre outros, Foshan, entre outros. No caso, o perfil de turistas chineses, essencialmente, estamos a falar de pessoas com um nível de escolaridade também elevada, têm predominantemente elegem hotéis de 4 estrelas no nosso país, e em termos de grupo, em termos de gerações, essencialmente eram os millennials e os Gen Z, ou os zillennials, como agora se costuma chamar, e ainda, no caso dos grupos organizados, idades ligeiramente superiores a esta barreira, portanto, até aos 55 anos, aproximadamente. Para além de Portugal, quais são os países que são nossos concorrentes, entre aspas, a nível de captação do turismo chinês? Em termos estatísticos, em termos de mercado outbound, os principais mercados outbound para os chineses, no que diz respeito à Ásia, eram Tailândia, Japão e Coreia do Sul. No caso da Europa, França, Itália e Espanha. Não podemos necessariamente falar de destinos concorrentes. No caso, grande parte ao perfil do viajante asiático de longo curso, normalmente quer fazer uma viagem multidestinos, ou seja, percorrendo mais do que um país durante a sua viagem, e no caso dos chineses em particular, existem programas de turismo para grupos que se chamam Xipu, Xibania e Kutaya, e normalmente quando os chineses viajam para a Europa, e se selecionarem a Europa Ocidental, a sua escolha vai recair em grande parte nestes programas Xipu, abrangendo desde 7 a 14 dias, com 10 dias em Espanha ou 11 dias em Espanha e 2 ou 3 em Portugal. Existem algumas variações, mas normalmente recaem nesse enquadramento. Acho que o turismo, nós vivemos de um turismo de praia, não é? Nós vivemos de um turismo, graças ao nosso Algarve e à nossa costa maravilhosa de praia. E realmente os chineses têm fama de não gostarem de apanhar sol. Estas novas, os millennials, mantêm esta questão da pele de não apanharem sol, ou acha que estes turistas que viajam e que procuram o nosso país procuram por outros interesses? Sim, a questão da exposição solar ainda está bastante patente na cultura chinesa. Aliás, quando existe um pequeno, a Isabel saberá seguramente, que quando se quer dar algum tipo de relevo a uma senhora, a uma mulher, diz-se Bai Fu Mei, ou seja, branca, rica e bela. E existe isso muito, essa questão está ainda muito enraizada na cultura chinesa, sem prejuízo de que as coisas vão alterando paulatinamente, vai havendo também mais exposição ao Ocidente, aos hábitos do Ocidente, vai havendo mais chineses que vão viajando também. Portanto, aquilo que era, esse hábito em particular que a Isabel mencionou, que estava muito conotado com a população que trabalhava na agricultura, na indústria pesada, com a exposição solar, que viria de classes mais baixas. E hoje em dia as coisas estão a alterar ligeiramente, sendo que ainda há muito cuidado com a pele. Mas respondendo à sua pergunta em concreto, sim, a cultura, no que diz respeito à Europa, continua a ser à cabeça um dos principais interesses dos hóspedes chineses, dos viajantes chineses, turistas chineses. Para além disso, o shopping é muito importante também durante as suas viagens. Se estivermos a falar de gerações dos millennials ou mesmo da Gen Z, existe uma maior abertura para experimentar hábitos novos, comidas novas, e nesse aspecto, quer a gastronomia, quer os vinhos portugueses,
são, de facto, um apelativo adicional na procura ou na mente dos chineses. Portanto, é um processo que vai demorar. Um dos grandes cartões de visita, naturalmente, ainda de Portugal é o futebol. Os chineses todos conhecem o nosso Siluó, que é o Cristiano Ronaldo. O Siluó é o nome que atribuíram aqui na China, portanto, acaba por nos ajudar também na promoção de Portugal enquanto país e enquanto marca, e essa conotação ao desporto é positiva. O Cristiano Ronaldo tem sido um embaixador muito importante em todo o mundo, mas em Portugal, na República Popular da China também, em particular. É engraçado falar do Cristiano Ronaldo, porque eles tinham dois Ronaldos famosos, não é? Tá Ronaldo e Cristiano Ronaldo, os brasileiros. Quando apareceu mais um Ronaldo, aliás, já me contaram que, por isso mesmo, por eles serem dois brasileiros Ronaldo famosos e o Tsiló, eles começaram a pôr muitos nomes de Ronaldo em mandarim aos filhos por causa da questão do futebol. Engraçado. E falando de futebol, nós temos um caso também famoso do Paulo Futre, que falava dos famosos charters chineses chegarem a Portugal, isto há uns 10 anos atrás, acho que esta graça surgiu por aí, os charters chineses chegarem a Portugal. Acha que esses charters chineses são viáveis virem como turismo e são atrativos para as empresas portuguesas? Acha que as empresas portuguesas podem pensar, ou seja, quando a pergunta de outra forma, acha que as empresas portuguesas podem ver o turismo chinês como um potencial atrativo por onde elas devem investir e direcionar a sua energia? Sim, respondendo diretamente, sim, definitivamente sim. A China é o maior mercado emissor de turistas no que diz respeito à componente outbound, até ao início da pandemia, naturalmente, e no futuro continuará a ser seguramente. É necessário isto, temos obviamente de o mencionar, é um mercado emissor ligeiramente mais sensível em virtude de poder ter aqui ou ali algum impacto em virtude das tensões geopolíticas. Portanto, existe uma maior permeabilidade a algumas eventuais tensões geopolíticas que poderão afetar também o turismo, mas enquanto mercado emissor, enquanto mercado que está em crescimento, o rendimento per capita na China continua a subir consolidadamente, vão existir cada vez mais chineses a viajarem para o exterior, a Europa continua a estar como top of mind em termos igualmente de estatuto, portanto as empresas que apostarem neste mercado, devidamente preparadas, têm todas as vantagens futuras para colher os benefícios dessa aposta. Algumas delas já fizeram esse caminho, ou já estão numa fase adiantada desse caminho, e colheram os frutos. Existem inúmeros casos de empresas, quer no âmbito da hotelaria, quer na própria operação turística, ou inclusive no retalho de luxo, que fizeram esse caminho e cujos benefícios foram extraordinários. Portanto, Isabel, respondendo mais uma vez, sim, definitivamente é um mercado que deve ficar debaixo de olho das empresas portuguesas. Nós já sabemos que uma das grandes diferenças culturais entre os empresários chineses e os empresários portugueses é a questão da pressa, não é? E enquanto que os chineses trabalham muito para o futuro, né? Trabalham se calhar há 40 anos, em 50 anos, alguém do clã deles vai herdar o trabalho deles, nós aqui gostamos muito do trabalho imediato. Daí talvez isso às vezes causar alguma ansiedade aos empresários portugueses, porque acham que deveria ser muito mais rápido e as coisas não acontecem. O que é que poderia aconselhar estas empresas de que forma é que eles deveriam atuar no sentido de chegar ao mercado chinês e de fazer uma preparação consistente, não é? Porque isto é cíclico, os ciclos passam e há de surgir um novo ciclo, um ciclo favorável ao crescimento da economia e do turismo. Qual seria o conselho que daria às empresas portuguesas para começarem a poder trabalhar nesse sentido no futuro, para trabalhar para o futuro? Bem, é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu diria que, e isso faz parte, inclusive, de um dos eixos de estratégia do turismo de Portugal, tem a ver com uma aposta na capacitação de profissionais de turismo
para melhorarem o processo de acolhimento para turistas em geral e, no caso, para os chineses em particular, face às suas especificidades. No caso das empresas, devem fazer um planeamento e uma preparação prévias na abordagem ao mercado. Existe um erro muito comum que enfim, é repetido nas abordagens que nós vamos recebendo por parte de alguns stakeholders em Portugal que pretendem fazer uma abordagem ao mercado. A abordagem é completamente diferente daquela que existe para outros mercados, completamente diferente. A China tem de se lidar de uma forma completamente distinta. Uma das primeiras coisas que nós referimos é, em primeiro lugar, haver uma disponibilização de conteúdos em mandarim por parte das empresas, seja o website que pode estar disponível em mandarim de um hotel, de um operador turístico, ou com as descrições dos serviços, ou se estivermos a falar de retalho de luxo, descrição em mandarim. É necessário às empresas apostarem, como a Isabel referiu e bem, no lado cultural, relacional com as empresas. Os chineses, por norma, gostam de criar relação e posteriormente materializa-se uma parceria. A questão relacional é muito importante também na abordagem ao mercado, uma exposição maior nas redes de social media chinesas também, seja através de uma simples conta do WeChat, com alguma comunicação em mandarim, seja no Weibo ou no Douyin, com conteúdos mais vocacionados, focados para uma determinada esfera, ou até, mais em voga também, parcerias com Key Traveler Influencers ou com KOLs. São, de facto, alguns dos mecanismos que as empresas podem pensar na melhor forma para abordarem este mercado. Para além disso, nós recomendamos sempre algumas das ações que fizemos no passado recente. Por exemplo, o ano passado fizemos uma série de webinars com alguns dos principais gigantes tecnológicos chineses, que têm também uma vertente de marketing e de turismo em particular, com a Tencent, com o grupo Tencent, nomeadamente com o segmento de Culture and Tourism, o ano passado em junho, e foi um webinar bastante interessante que está disponível online. Fizemos outro com o grupo Alibaba uma semana depois, fizemos outro com a ByteDance, com o grupo Trip.com, que abrange a marca Ctrip. Portanto, existe um manancial de informação disponível que pode permitir às empresas prepararem-se melhor e prepararem a sua abordagem, a sua estratégia para penetrarem neste mercado de uma forma mais eficaz. Pois, esses pontos são fundamentais e são insights fabulosos que nos está a dar e paralelamente, também será importante estas empresas debruçarem-se um bocadinho sobre o estudo da cultura e dos hábitos chineses, também no sentido de prepararem, porque para mim é uma das questões que eu tenho quase como fundamentais dentro da minha cabeça, é que um empresário português, seja em que área for, pode ser no turismo, no trading, ou whatever, onde for, deverá dedicar uma parte do seu tempo a estudar um bocado da China, a estudar a parte histórica, até um bocadinho de política, a cultura, a diplomacia, a ética, desenvolver um bocadinho, parece como se estivesse a fazer ali um ano de uma licenciatura para conhecer bem o que é a China em si. Acha que isto faz sentido? Qual é a sua opinião sobre isto? Acha que é uma perca de tempo ou é um grande ganho de tempo? É ganho, seguramente que é ganho pessoal e é ganho profissional. A importância há um erro frequente, recorrente, que os ocidentais, não significa que sejam portugueses, os ocidentais em geral cometem, que é de existir alguma arrogância no que diz respeito à China. A China é muito mais sofisticada do que grande parte das pessoas
pensam, está no campo da digitalização, por exemplo, muito mais avançada, mas falando em particular de um exemplo, nomeadamente das unidades hoteleiras, o facto de conhecerem a cultura e os hábitos chineses pode fazer toda a experiência na curva de experiência de um hóspede e no seu processo de acolhimento, desde o início até à sua partida. E aqui existem diferentes níveis, chamemos-lhe assim, para haver um maior ou menor grau de adaptação ou de customização ao gosto de um hóspede chinês. Eu posso, ou seja, diferentes layers de maior ou menor sofisticação que podem ser tidas em conta quando se pensa em numa penetração no mercado chinês. Seguem alguns exemplos. Vamos supor que um hotel que pretende fazer uma cadeia de hotéis pretende fazer um novo hotel e quer ter uma parte dedicada ao mercado chinês. Por exemplo académico. Desde a própria construção do edifício, à sua orientação solar, ao mobiliário, design que é escolhido para estar ao abrigo, aos preceitos, de acordo com os preceitos do Feng Shui, para citar um exemplo. Um exemplo de acolhimento particular, evitar-se colocar hóspedes chineses no quarto andar ou no 14º ou atribuir-lhes um quarto com o número 4. Um exemplo mais de uma escala micro, fazer questão de ter disponível no quarto, em vez de café, chá e uma chaleira. Ou ainda, mais um exemplo, uma escala mais micro, ter ou disponibilizar um pequeno almoço ao gosto oriental. Este somatório de pequenos detalhes que podem ser a uma escala elevada ou até à escala mais micro, são pontos somados numa experiência de acolhimento de um hóspede chinês que é completamente distinta de qualquer outro hóspede, de qualquer outro mercado. Portanto, e respondendo mais uma vez à sua pergunta, Isabel, se um empresário, se uma empresa estiver melhor preparada, os frutos dessa preparação vão ser colhidos. Pode haver algumas dúvidas sobre qual é exatamente o grau de conversão em vendas que esses detalhes todos somados possam ter, mas no final do dia faz toda a diferença e o word of mouth na China é muito importante, bem como o word of mouth, no que diz respeito à comunicação digital, são muito importantes e fazem a diferença. Verdade. Falou há bocadinho de uma questão de parcerias com alguns influencers e é bastante pertinente essa questão de desenvolver essas ligações, essas connections são muito importantes. É fácil estabelecer parcerias com influencers chineses ou com agências de viagens chinesas? É fácil o turismo português chegar a eles? Como é que podem chegar? Têm que ir a uma feira ou conseguem, que agora é difícil também, não é um bocadinho, mas conseguem daqui de Portugal chegar a estes setores importantes, a estes players importantes? É uma excelente pergunta também. Eu normalmente, e quando enfim, ou em entrevistas, ou em comunicações, em painéis de discussão que me convidam, geralmente a palavra China, ou as palavras China e difícil entram sempre na mesma frase. E normalmente eu digo sempre o mesmo, que é tudo é difícil até se tornar fácil. Ou seja, no caso de se estabelecerem parcerias com empresas chinesas, depende das empresas chinesas, se estamos a falar de um grupo que está num processo de internacionalização avançado ou se tem alguma costela já desenvolvida do negócio outbound, se o compreende, se está habituado a lidar com parceiros ocidentais ou não. Portanto, não podemos analisar esta temática de uma forma muito... ou seja, temos de analisá-la de uma forma mais compartimentalizada, porque o mercado também é muito amplo e tem muitas distinções.
Por exemplo, vou citar um exemplo das Online Travel Agencies, das OTAs. O grupo Trip.com, que detém marcas como a Ctrip, a Skyscanner, a Travix, a Make My Trip, tem de facto um processo de internacionalização mais avançado, está presente na Europa com representantes locais, portanto tem uma compreensão ajusante do mercado diferente que tem outro tipo de OTAs. Por exemplo, a Fliggy também tem alguma penetração já no Ocidente, através da sua online travel agency Fliggy. A Tunio, que está sediada em Nanjing, é bastante forte aqui na China, mas ainda, apesar de estar cotada em bolsa, na Nasdaq, no que diz respeito ao mercado, à penetração no Ocidente, com estruturas próprias ou incorporada, não está ainda. Não invalida que não tenha uma capacidade de estabelecer parcerias com inúmeras empresas bastante forte, e tem de facto profissionais que conhecem muito bem o mercado outbound, e Portugal em particular. Outras, a Tongcheng Luiyou, Liu Mama, entre outras. Ou seja, as parcerias conseguem-se estabelecer. É preciso ter uma boa base de comunicação, é preciso ter uma boa base de compreensão de quais são as expectativas mútuas, é preciso ter paciência e é preciso ter resiliência. Portanto, tudo são argumentos a ter em conta nesta abordagem ao mercado. É preciso também saber, como a Isabel referiu numa das anteriores perguntas, que o processo de decisão é um pouco mais moroso no estabelecimento de parcerias com empresas chinesas ou com grupos chineses, grosso modo, é necessária uma comunicação bastante fluida e um grau de compromisso mútuo também elevado, cujos frutos depois existirão naturalmente. Para além disso, é necessário uma comunicação frequente em geral, quer B2B, quer B2C, ou seja, se as empresas puderem ter uma conta do WeChat, se puderem, num caso maior penetração, um WeChat Mini Program, etc. Portanto, depende um bocadinho do nível a que as empresas se queiram expor, naturalmente, porque isso compreende um investimento também, pode ser maior ou menor, e neste momento é um pouco difícil de o justificar face ao mercado continuar fechado. No entanto, e para rematar a sua questão, é fácil estabelecer parcerias? Não é difícil, nem é fácil. É preciso tempo e é preciso dedicação. Ou seja, desistir não é opção. Desistir não é opção. Quem não desiste acaba sempre por conseguir. É mesmo uma questão de tempo. E como disse bem, como é que a frase que disse há bocadinho, que tudo é difícil até se tornar fácil, não é? É verdade. Isso tem muito a ver também às vezes com a questão da distância. Tudo o que está distante, não é? Parece que é muito mais difícil. A distância não é geográfica, é mesmo distância de posicionamento. Que tipo de propostas é que acha que se deveriam desenvolver no sentido de se tornar Portugal um mercado competitivo? Aos olhos da China, claro. Em primeiro lugar, e é preciso referi-lo, um dos fatores críticos de sucesso para a indústria do turismo em Portugal prende-se com a existência de uma excelente conectividade aérea, do norte ao sul, às ilhas. E no caso de mercados de longo curso, mais ainda, pelo que a existência de um voo ou de voos diretos desde o mercado emissor faz toda a diferença no maior ou menor sucesso de uma operação. No caso, neste momento Portugal tem o voo direto da Beijing Capital Airlines, que atualmente liga a cidade de Hangzhou a Lisboa. Tínhamos até à pandemia também boas ligações com a escala, através de inúmeras companhias aéreas, com as quais o Turismo de Portugal também fez inúmeras ações de ativação de marca, de capacitação, entre outras, mas de facto a conectividade aérea é muito importante para o sucesso de uma operação, e países, neste caso, enfim, vamos considerá-los como nossos concorrentes, que tenham mais voos diretos,
beneficiarão naturalmente dessa prerrogativa. Para além disso, a proposta a Portugal é naturalmente uma proposta que tem uma relação de qualidade-preço excelente, e para além disso, o facto de Portugal e a China serem países com laços de amizade já e de contacto já de quase 500 anos, de não termos qualquer tipo de foco de instabilidade durante toda a relação histórica ou política entre os dois países, para além de sermos um destino seguro, para além de sermos um dos povos mais amigáveis do mundo e, no caso, que tem dos melhores climas também. Todos esses argumentos são importantes de serem ressalvados, sendo que, e é preciso dizê-lo também, Portugal ainda não está, para a generalidade dos chineses, Portugal enquanto país, enquanto destino turístico, ainda não é tão conhecido como é para mercados que têm uma maturidade superior do ponto de vista turístico, que conhecem Portugal, que já foram várias vezes a Portugal. Neste caso, na China não atingimos ainda um nível de microsegmentação como existe, por exemplo, ou em Espanha, ou para a UK, ou França, etc., mesmo Estados Unidos e Brasil. Na China, o objetivo prioritário ainda é dar a conhecer Portugal, a sua globalidade, a sua oferta, e num futuro depois entraremos numa fase de maior microsegmentação. Mas neste momento é importante dar a conhecer Portugal, e as mais-valias todas que Portugal tem e que os chineses normalmente, na maioria dos casos, gostam muito. Eu, por acaso, sabe que eu muitas vezes penso nisto relativamente ao turismo. Eu acho que se eu estivesse nessa área, eu desenvolveria qualquer coisa dentro da área do turismo da saúde, para captar mercado chinês ou mercado asiático. Nós temos as termas, não é? Tão famosas, e que acredito que seja qualquer coisa que atraia os tais charters de chineses. Porque dá-me ideia, não sei, posso estar a raciocinar mal, mas acha que eles procuram turismo de saúde? É uma boa pergunta também. O Turismo de Portugal desenvolveu em parceria com a ICEP já no decorrer deste ano, de uma forma um bocadinho mais ampla, precisamente o cluster do turismo de saúde, que inclui também o wellness e spa, precisamente porque Portugal dispõe, em primeiro lugar, de recursos do ponto de vista da infraestrutura de saúde, do ponto de vista dos profissionais de saúde, e aliando a isso a capacidade de acolhimento de turistas em geral, independentemente da sua proveniência, ou torna de facto esse cluster num dos maiores clusters potenciais. E nesse âmbito foi lançado um portal de turismo de médico este ano, creio eu, se a memória não falha, em junho, julho deste ano. Do ponto de vista da nossa comunicação nas redes de social media chinesas, aqui da equipa de turismo, damos também bastante ênfase nesse aspecto, nesse segmento do turismo wellness. Mencionou as termas, temos os spas também. Portugal é também conhecido pelas suas águas com o iodo que fazem milagres, enfim, entre muitas outras, para além do próprio turismo de natureza, está bastante aliado também à questão wellness. Portanto, sim, é de facto um dos clusters que nós temos vindo a apostar, e faz parte também do nosso plano de ações para o futuro, para além de já termos uma comunicação consolidada a esse respeito. Estava-me a lembrar, até porque, por exemplo, mesmo nós temos casos históricos, até da história da Imperatriz Sissi, da Áustria, que veio para a Madeira para se tratar de uma pneumonia e acabou por morrer na Madeira, não é? Por causa dos ares do Oceano Atlântico. Isto poderia ser até, se calhar, leitmotivs para contarem histórias, porque nós temos realmente muitas histórias associadas a europeus, neste caso europeus, porque era há umas décadas atrás, há uns séculos atrás, que tinham de tratar para Portugal certas questões que tinham a ver com a saúde, e os chineses devem adorar histórias, Qual é... Sim. Diga.
Não, força, precisa, sim. Ia passar aqui para outra questão sobre... Eu lembro-me, a primeira vez que eu fui à China foi na década de 90, 95 talvez, 96. E cheguei a Hong Kong, ia visitar, os meus pais estavam nessa altura em Macau, cheguei a Hong Kong e fiquei completamente surpreendida com a quantidade de pessoas que usavam telemóveis na altura. O taxista, na rua, todas as pessoas tinham telemóvel, nós não tínhamos ainda, quer dizer, estava a começar a entrar em Portugal na década de 90, e eles todos tinham telemóvel. Hoje em dia, acredito que eles fazem tudo, não é? Como nós sabemos com o telemóvel, tudo online, não é? O online está muito presente, está mais presente, tenho essa sensação, do que aqui na Europa. Eles, para marcarem as suas viagens, recorrem na mesma a esta questão do online ou recorrem a serviços terceiros, tipo a agência Abreu da China, na China, as agências de Abreu na China? Bom, de facto o processo de digitalização do negócio e do turismo em particular está muito, muito, muito avançado, muitos furos à frente da Europa, dos Estados Unidos. A China, de facto, os chineses vivem num ecossistema mobile, eu diria 90%, e especialmente gerações mais novas. No que diz respeito à compra propriamente dita, à aquisição de uma viagem propriamente dita, temos dois planos que precisamos de ressalvar. Em primeiro lugar, ainda existia uma predominância da compra de viagens em grupo até ao início da pandemia, de acordo com as nossas próprias estatísticas, com base nas campanhas de marketing que realizámos entre 2015 a 2019, 55% das viagens dos chineses eram GITs, Group Inclusive Tours, portanto, pessoas que se deslocavam ou a um operador turístico ou uma agência de viagens e compravam um pacote de viagem em grupo, normalmente abrangia, como mencionei já há pouco, Portugal e Espanha, de 55% de acordo com os nossos dados estatísticos, e 45% de solo travelers ou pequenos grupos, podem ser pequenas famílias ou casais ou visiting friends and relatives, etc. Mas a predominância ainda era para grupos. Após pandemia, os estudos mais recentes indicam que vai haver uma diferença no perfil da procura, portanto, haverão mais FITs, mais Fully Independent Travelers, e no caso das viagens de longo curso, recorrerem ao online ainda é um pouco mais complicado, nomeadamente porque implica, em primeiro lugar, tratamento de vistos, segundo lugar, a reserva do hotel, que normalmente pode ser feita também através de uma aplicação chinesa, o voo propriamente dito, mas como a grande parte dos chineses preferem ainda viajar com tudo marcado, tudo pensado, a alimentação, o que vai ser visto, onde é que vão fazer as compras, etc., no longo curso em particular, ainda não é tão mobile como é, por exemplo, aqui no mercado doméstico. Eu, se for a uma feira de turismo, marco tudo no meu telemóvel. O hotel, o Didi, o bilhete de comboio ou de avião, tudo. Portanto, o IMAI também, se quiser comer algures num sítio onde vou ficar durante 2 horas, portanto, é tudo feito no telemóvel. Para o longo curso, de facto, existe também, as online travel agencies têm estado a fazer esse trabalho no sentido de incorporar tudo para que seja fácil aos seus clientes fazerem a aquisição de uma viagem de longo curso através do seu telemóvel, sendo que depois existem alguns parâmetros que têm de ser ainda enfim, menos digitais, necessariamente, mas sim, Isabel, definitivamente que a digitalização é o caminho, e as empresas que se posicionarem também nessa senda colherão os frutos todos. Posso também citar aqui mais alguns exemplos. O facto de grande parte destas empresas estarem também a incorporar a inteligência artificial nos seus processos,
E isto permite um sem número, uma panóplia de informação que permite uma eficácia muito maior nos próprios fluxos de turismo. Para citar alguns exemplos, por exemplo, é possível fazer uma estimativa dos fluxos de ingressos num determinado ponto de interesse, ou prever, através do acesso a Big Data, prever qual vai ser a procura para um determinado voo, num determinado período, para além das compras através do WeChat, de mini programas do WeChat, de facilitarem tudo no ato da compra. Em pontos de interesse existem audioguias com recurso a QR codes, com os quais a pessoa pode fazer a sua visita a um museu, enfim, qualquer local que visite. A China também está a preparar-se para isso e Portugal tem esse caminho ainda a fazer, e sobretudo para o mercado chinês, e que seja apenas proficiente em mandarim. Isso de facto é muito importante. Para além disso, outra das questões que nós mencionámos também nos webinars que realizamos é o facto dos stakeholders portugueses terem necessariamente de se preparar para disponibilizarem ferramentas de pagamento digital, nomeadamente as chinesas, nomeadamente o WeChat Pay e o Alipay. E se a ByteDance vier a criar também uma ferramenta de pagamento digital, como mencionou, igualmente. Portanto, mas estas duas, Alipay e WeChat Pay, se um cliente, um hóspede, estiver mais confortável para pagar com a sua aplicação chinesa, naturalmente sentir-se-á mais confortável, muito provavelmente gastará mais do que gastaria se tivesse com o dinheiro mais contado ou com um orçamento menos flexível. Portanto, é outra das recomendações que nós temos dado no âmbito da digitalização. Portanto, os scans, agora estava a lembrar-me, quando vou a um restaurante na China, atualmente fazemos um scan do menu que está na mesa, cada uma das mesas individuais. Aí temos acesso ao menu que pode ou não estar exclusivamente em mandarim ou em inglês. Portanto, um hotel, um restaurante de luxo que queira ter esse toque adicional para atrair chineses, pode ter essa ferramenta também ao dispor, ou mesmo se quiser dar um menu com um QR Code igualmente válido. Portanto, existe um sem número de medidas que podem ser tomadas por parte de um negócio, de uma empresa, que lhes permitirá estarem mais ligadas aos chineses enquanto consumidores, enquanto clientes. É engraçado, isto agora é uma pergunta minha mais quase pessoal, mas que relativamente ao Alipay, pode-se pagar na China, um turista português pode usar o Alipay para pagar com uma conta portuguesa? Ou tem que ser uma conta na China? É uma boa pergunta, Isabel. Honestamente não sei responder. Sim, não faz mal. Bom, iniciativas que o Turismo de Portugal tem planeadas para o próximo ano? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, estamos sempre condicionados à situação exógena da reabertura ou não da China, nomeadamente de serem permitidas novamente viagens em grupo com fins turísticos ao exterior. Portanto, temos essa condicionante no horizonte. Essa condicionante faz com que, para o Turismo de Portugal, a República Popular da China, enquanto mercado emissor, se enquadre num âmbito de atuação seletiva, ou seja, a alocação de orçamento é menor a priori do que seria se o mercado estivesse aberto, e, na prática, significa que, existindo oportunidades que o justifiquem, ou existindo uma potencial reabertura durante 2023, que nós esperamos veementemente que possa ocorrer, de facto a predisposição para investir no mercado existe, o reconhecimento do valor estratégico da China enquanto mercado emissor de turistas continua, a confiança no mercado permanece intacta e, de facto, as nossas ações vão depender muito disso no ponto de vista de alocação orçamental. Para além disso, temos, de facto, pensadas diversas campanhas de marketing com parceiros locais, quer com online travel agencies, quer com operadores turísticos de norte a sul do país.
Vamos lançar um WeChat Mini Program B2C, neste caso temos um B2B, que é uma plataforma de e-learning que está mais vocacionada para a capacitação de profissionais do trade, mas este mini programa B2C vai abranger 750 pontos de interesse em todo o país. Portanto, é um trabalho massivo que está a ser feito aqui pela equipa de turismo, 100% em mandarim, vai incluir também sugestões de itinerários temáticos, geolocalização, vamos incluir alguns elementos interativos também, vão ser lançadas campanhas novas que o Turismo de Portugal lance a nível mundial, vão ser lançadas diretamente também via mini-programa. Portanto, é uma das medidas mais pesadas, mais trabalhosas que temos vindo a realizar, ou que os trabalhos têm vindo a ser realizado, e que de facto, já a pensar naquilo que referi anteriormente, se de facto houver um shift da procura mais para os fully independent travelers, mais para um espectro de individual e não de viagens em grupo, este mini-programa servirá precisamente para que um turista individual possa preparar a sua visita a Portugal com base na informação que pode ver muito facilmente através de 3 toques no telemóvel sobre Portugal. Portanto, essa é uma das medidas. Temos inúmeras ações de ativação de marca pensadas também. Temos também previsto um mini roadshow por algumas cidades chinesas igualmente, em parceria com alguns stakeholders em diferentes pontos. Vamos, por exemplo, fazer agora uma ação de ativação de marca no próximo mês em conjunto com a Tongcheng Luyo, que é uma online travel agency participada quer pelo grupo Tencent, quer pela própria Trip.com, uma ação que vamos chamar It's Time to Taste Portugal, e que depois, muito provavelmente, vamos ter sucesso seguramente. Pretendemos também reproduzir noutras cidades. Temos também pensadas fan e press trips, ou seja, levar alguns dos nossos parceiros locais a Portugal, para verem que Portugal está completamente aberto, que os nossos stakeholders estão completamente preparados para acolher turistas chineses, para, mais uma vez, tentarmos incentivar novas parcerias ou renovação de parcerias. E para além disso, temos também, asseguraremos também a presença em várias feiras internacionais de turismo, de norte ao sul. Um dos trabalhos que tem vindo a ser feito aqui pela equipa e que tem dado bastantes frutos é que temos tentado, na medida do possível, a manter uma visibilidade bastante ampla, um pouco por todo o lado. Por exemplo, o ano passado estivemos pela primeira vez na Feira Internacional de Turismo do Wuhan, que foi organizada pelo governo provincial local. Este ano tivemos numa Feira Internacional de Turismo em Guilin. Normalmente estamos sempre presentes em Guangzhou numa feira também, da CITI. Marcamos presença noutras feiras, se não como expositores, como visitantes, para participarmos ou em sessões de apresentação do destino, ou em painéis de discussão, ou de apresentação de algum tipo de segmento de turismo em Portugal. Portanto, fazemos questão de manter essa presença visível, o mais visível possível, para que Portugal possa estar ainda na mente dos chineses no momento de reabertura. Entre outras, enfim, temos muitas ações previstas e depois vai depender do orçamento ser maior ou menor. Muito bem. Para finalizarmos, já estamos mesmo aqui com a cabeça cheia eu se estivesse nessa área, confesso-lhe que eu neste momento estaria já cheia de ideias para pôr em prática e coisas para planear e para fazer. Muito obrigada por todas as dicas e toda a partilha que fez connosco aqui. Para finalizar, vou-lhe fazer 2 questões. Uma delas é: há sempre mitos e há sempre verdades, sobretudo na vida. Uma verdade e um mito sobre a China. Bom, a verdade é que a China é um país extraordinário, que toda a gente devia conhecer, e é um país extraordinariamente seguro para quem cá vem, para quem cá está, e posso aliar também isso ao mito
o mito é que a China é um país perigoso, distante, que difícil de compreender, e de facto é preciso vir cá, conhecer, falar, comer e experimentar tudo um pouco. E esse mito rapidamente cai. Sim, sim, sim. Eu estou cheia de saudades de ir aí. Acho que é a primeira vez, estou há 2 anos sem conseguir ir. E já fui mais de 30 vezes e estou mesmo cheia de saudades. Deus queira Seja que bem-vinda consiga. cá, visite-nos, todo o Sim, prazer em convidá-la também. vou visitar. Deus queira que consiga ir em 2023. Tenho isso na minha cabeça planeado aqui no meu mapa, China 2023. Qual é a Muito bem. importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? É muito importante. A tecnologia tem, de facto, dado algum auxílio na comunicação. Grande parte das aplicações chinesas tem incorporado sistemas de tradução simultânea, enfim, na maioria dos casos ainda cometem alguns erros de interpretação, mas de facto a tecnologia ajudou bastante na comunicação, na fluidez da comunicação, mas saber falar mandarim é importante, ou seja, a proficiência em qualquer tipo de língua é importante na medida em que, e no caso do mandarim em particular, permite conhecer a cultura melhor, não é só saber falar, é preciso saber interpretar também aquilo que, no caso, que os caracteres representam, no caso do mandarim. Portanto, e respondendo à sua pergunta, a importância é elevada, é menor do que era no passado, pela ajuda das ferramentas tecnológicas, de tradução simultânea, etc., mas é muito importante e, de facto, quem quiser fazer negócios na China, se souber falar mandarim, a priori terá uma vantagem competitiva face aos demais. Portanto, acho que respondi à sua pergunta. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Dr. Tiago Brito, pela sua participação e espero vê-lo para o ano na China, em Xangai. Muito Estamos aqui obrigada. no Consulado Geral e tenho o prazer também de a convidar para irmos almoçar ou para receber aqui no escritório, diretamente. Muito obrigada. E até à próxima entrevista a quem me está a ouvir. Até a próxima. E boa sorte. Boa sorte. Obrigada.